Amém? Então, Lamentações capítulo 3, verso 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Irmãos, nesta oportunidade, gostaríamos de meditar, pensar, entender e receber das misericórdias do Senhor, que verdadeiramente são a causa de não sermos consumidos. Certa vez eu congregava numa igreja e lá chegou um pastor e foi falar com o pastor que era na época o meu pastor. E o homem entrou no gabinete do pastor e falou assim: pastor, eu estou em desespero, eu não consigo mais pregar. Eu já preguei sobre amor, eu já preguei sobre fé, eu já preguei sobre união, eu já preguei sobre tudo, pastor. Eu não tenho mais o que pregar. E eu não estou mais conseguindo ficar na igreja. Estou a ponto de fechar a igreja. Aí o pastor, que era o meu pastor na época, virou para ele e disse assim: meu irmão, pregue Bíblia. Irmãos, nós não somos capazes de nada. Paulo, ele deixa uma frase dizendo assim: não que sejamos capazes como que de nós mesmos de fazer ou realizar alguma coisa. Aí ele diz: mas a nossa capacidade vem de Deus, vem do Senhor. O que é essa capacidade? São as misericórdias do Senhor, entendo eu. Por quê? Existem coisas que Deus te recompensa pelo teu esforço, isso é claro. Tem a parábola do servo inútil. Se existe o lado do inútil, existe o lado do útil, né? Falou para Josué: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Então significa que haveria uma recompensa naquele esforço. O Salmo número 1 revela esforço, revela dedicação a tempo. A Bíblia diz que Deus opera no querer tanto quanto no efetuar. Então existe o lado humano em que Deus recompensa, mas tem aquele lado que você não se levantaria jamais e Deus vai e te ergue. É a palavra que diz: 7 vezes cairá o justo, não é o ímpio. 7 vezes cairá o justo e 7 vezes o levantará o Senhor. Isso não é misericórdia? Quem caiu não foi o ímpio, quem caiu foi o justo. Davi não caiu? Deus o levantou, não é verdade? E tantos servos de Deus caíram, e Deus foi levantando. Há na Bíblia muitas situações, livramentos tremendos na Bíblia. Uma irmã estava me participando ontem, que ela sempre passa no mesmo lugar quando vai para o trabalho. É sempre no mesmo lugar. E ontem, quando ela ia para o trabalho, antes de dar mais 2 passos, ela disse: não, hoje eu não vou por aqui. E virou um pouquinho o corpo para atravessar a rua, para pegar outro caminho. E um segurança que estava na porta de um prédio, já conhecido, perto do local de trabalho dela: vai por aqui, o lugar é mais perto, é mais fácil, tudo mais simples. Ela falou: não, hoje eu não vou por aqui, hoje eu vou por aqui. No que ela não deu aqueles 2 passos mais, quando ela se projetou para atravessar a rua, um pedaço de ferro caiu de uma construção, exatamente na frente, onde ela estaria a 2 passos. Uma questão assim de segundos. Deus é bom, não é bom? Uma misericórdia, um ferro que quando caiu no chão, todo mundo em volta veio ver o que tinha acontecido, estrondou tudo. Sabe o que é ganhar um ferro na cabeça, meu querido? Às vezes a pessoa com ferro na cabeça vira um indigente.
E as misericórdias do Senhor nos têm dado livramentos tremendos. Quantas pessoas estão por aí quebrando fêmur, torcendo rótula, torcendo tornozelo e sendo obrigados a ficarem incômodos e remédios e gasta dinheiro daqui e fica impossibilitado de trabalhar, uma série de situações, mas de nós o Senhor tem tido misericórdia, tem tido compaixão. Quantas viroses, quantas coisas terríveis, e até aqui nos ajudou o Senhor, porque somos bonzinhos, somos melhores do que alguém, somos os mais inteligentes, os mais sábios? Não, nada disso. Somos os mais bonitos? Não, mas são as misericórdias do Senhor que se renovam sobre as nossas vidas, e são a causa de não sermos consumidos. Está dizendo aqui, por quê? Porque nós éramos dignos de ser consumidos. Já zombamos de Deus, já escarnecemos de Deus, já tivemos práticas em que o diabo olhava para Deus e dizia: olha lá o homem que tu criaste. E Deus não se irou, Deus esperou a chance de nos abraçar e nos resgatar, e agora dizer para o diabo: aqui o homem que eu criei. Deus é bom, Deus é um Deus de compaixão, Deus é Deus de misericórdia. E se tem uma coisa que eu não abro mão, é de que tudo que temos e tudo que somos vem das misericórdias de Deus. Nenhum de nós, meu irmão, é digno de tudo isso. Olha o ministério do pastor André, não é glorioso? Não é tremendo? Deus não fala com o homem verdadeiramente? Algum homem tem condição de alcançar isso? É a misericórdia de Deus que se manifesta de tal maneira, né? E quando Deus levanta um ministério sobre a terra, Ele está visando milhares de almas que vão ser alcançadas por um ministério. Verdadeiramente, o que nós vamos lembrar? Que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas são as misericórdias dele. Deus está olhando para você, está tendo misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você chegar a este lugar foi misericórdia. Deus olhar para as nossas vidas e permitir fundar a geração Jesus Cristo, aí já não foi misericórdia, foi excesso de misericórdia, foi muita misericórdia. Põe misericórdia nisso, porque inclusive nós imaginávamos qualquer coisa no reino de Deus, menos esta tão grande obra que Deus nos mandou fazer. Esse trabalho que nós fizemos aqui embaixo, essa sala do crescimento espiritual, isto é muita misericórdia. Aquilo que você demoraria 10 anos para crescer, você vai crescer em 1. Com 1 ano você já poderá ser um obreiro aprovado, não tendo do que se envergonhar e manejando bem a palavra da verdade. Vai depender de você? Vai, mas a estrutura toda é fruto das misericórdias de Deus. Claro que a sua parte você vai ter que fazer. Por quê? Porque Jesus diz: não lançai pérola aos porcos. Se Ele compara a sua palavra à pérola, você não acha coisas preciosas pelas esquinas das ruas. E Ele diz lá em Isaías 44:3 que Ele derramará água sobre o sedento. Ele diz: se alguém crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se você crê em Deus, você não vê limite, você não vê fronteira, você não vê barreira. Você tem um objetivo e você vai em busca dele e acabou a história. E as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, te acompanharão. O Salmo, é impressionante como as expressões de misericórdias aparecem nos Salmos, principalmente porque muitos Salmos foram feitos depois que Israel voltou de cativeiro. Então ele diz: se não fossem as misericórdias do Senhor, nós nos teríamos sido por presa aos dentes dos nossos inimigos. Para ti, Senhor, que habita nos altos céus, eleva os meus olhos, como os olhos da serva atentam nas mãos de seus senhores, e dos servos também. Assim nós atentamos nas mãos do Senhor, até que tenha misericórdia de nós, porque eles sabiam que poderiam esperar na misericórdia de Deus.
que seria a causa de eles serem levantados e não consumidos. Irmão, existe um lado que as pessoas não entendem. Os ímpios estão sendo alvos das misericórdias de Deus, diferente de nós que já pertencemos ao reino de Deus. Sim, diferente, mas eles estão sendo alvos. Você vê que você encontra dia a dia tantos ímpios com saúde, com o seu emprego, com a sua família estruturada, Deus livrando. Essa mesma irmã que teve o livramento dessa coisa que despencou de ferro lá, que poderia tê-la matado, teve um sonho na madrugada, e Deus mostrava a irmã dela, a irmã de carne, que é ímpia, deitada num leito de hospital. E ela acordou na madrugada com aquele mover de oração e clamou pela irmã dela. No dia seguinte, quando encontrou com a irmã, tudo bem? A irmã falou assim: não, tudo bem agora, mas de madrugada para mim foi uma situação difícil. Eu acordei com uma dor de cabeça terrível, a minha língua enrolando, eu perdendo os sentidos, virando os olhos, tive que ser socorrida no pronto-socorro. E o médico falou que eu escapei de um derrame cerebral. Sabe por que ela escapou? Que as misericórdias de Deus foram tremendas. Foi lá chamar a irmã, despertou a irmã, botou a irmã para orar, para que ele pudesse interceder através da oração, que pode muito em seus efeitos, e livrar aquela alma. Deus tem um projeto naquela vida, mas vai depender dela aceitar essas misericórdias de Deus. Você vê como Deus trabalha de uma maneira tremenda e gloriosa? Quantas pessoas não estão nem aí para Deus, e Deus está tendo compaixão, está tendo misericórdia, né? Como diz lá Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Assim o Senhor está na porta da vida, no coração de muitas pessoas, batendo, querendo entrar, mas as pessoas não abrem. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. As pessoas não abrem, não atentam para as misericórdias do Senhor. Mas Deus é um Deus de compaixão, piedade e misericórdia de uma maneira tremenda. Tem muitas pessoas, meu irmão, que já deveriam ter sido tragadas dessa terra. O diabo já fez projetos na vida de muita gente. E quando o diabo se prepara para consumar a sua obra e acabar com a vida de muitas pessoas, Deus nos levanta às vezes para fazer um clamor pela cidade, e nesse clamor ele liberta pessoas de laços do diabo. Deus levanta alguém através de um sonho profético, de uma revelação. Quantas vezes aqui Deus tem falado: quem conhece fulana, não é verdade? Você, eu, ora porque eu tenho espírito de morte. O que é isso? Misericórdia de Deus. Nós tivemos um caso aqui de que um irmão, todo culto, Deus usava o pastor André para falar: irmão, quem conhece o fulano? Aí aquele irmão levantava a mão, vai lá e diz para ele que ele está num caminho de morte, para ele escapar daquelas amizades. Aí o irmão ia lá, batia na porta do fulano: olha, Deus mandou um recado para você lá da igreja, sai do meio das amizades que você está, porque tem um laço de morte, o diabo está querendo acabar com vocês. Aí vinha na outra semana: quem conhece fulano? Aí era aquele mesmo, vai lá e diz para ele isso, isso e isso. E a pessoa ia vendo que realmente as coisas aconteciam e que havia um mover de Deus. Chegou até a vir aqui na igreja uma vez, não se firmou, e Deus mandando recado, mandando recado, mandando recado. Chegou um dia que o irmão chegou aqui e disse assim: sabe o fulano? Morreu. Porque as misericórdias de Deus, aqui diz assim, não tem fim, mas existe um juízo determinado. E a Bíblia diz que, embora as misericórdias se renovem a cada manhã, o juízo de Deus é sem misericórdia, porque as oportunidades têm limite. Quantas pessoas estão mortas dentro de igrejas e Deus faz conhecer as fontes de verdade e palavras? Não só aqui. Aqui nós sabemos que pregamos a verdade. Eu ponho isso à prova contra o diabo, contra quem quiser.
Eu tenho consciência do meu coração e sei o que prego. E sei que o que prego não prego para me exaltar, mas para exaltar Cristo Jesus e glorificar o seu nome. Eu tenho consciência disso. Ninguém precisa me dizer se eu estou certo ou estou errado, porque a minha mente é perfeita. Eu sei detectar o certo e o errado, porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Mas existem outros lugares também por aí que pregam a verdade. Glória a Deus por isso. Quem dera que todos esses antros de prostituição que existem por aí se convertessem e passassem a pregar Bíblia, a palavra de Deus. Mas infelizmente nem sempre é assim. Então muitas pessoas conhecem a palavra da verdade, o despertamento, mas preferem ficar mortos nas suas igrejas, como esse testemunho que o pastor André acabou de dar, de uma pessoa que eu também conheço essa pessoa, e disse mesmo: não, eu não vou lá naquela igreja não, porque lá eles falam a verdade muito na cara. E essa pessoa está viva, rejeitou a verdade nua e crua, e Deus ainda está acrescentando a ela dia a dia vida e saúde. Por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Está esperando, quem sabe um dia essa pessoa não caia na real e saia dos objetos ungidos e venha conhecer, venha viver a palavra da verdade. Conheci outra pessoa que foi convidada para estar aqui em nosso meio. Vamos fazer a visita lá na igreja, disseram alguém para ela. E ela disse a seguinte frase: não, lá eu não vou não. Eu prefiro uma igreja batista, metodista, que é mais calminha. Lá eu não vou não, porque lá a igreja é muito forte. E essa pessoa caminhou mais algum tempo, novos convites aconteceram, novos contatos, e a pessoa: não, lá eu não vou, porque lá a igreja é muito forte. Meu irmão, essa pessoa teve um tumor na cabeça e hoje tem que ser levada pela mão de um lado para o outro, já não tem mais consciência, nenhum poder de decisão. Deus teve misericórdia? Teve. Várias pessoas tentaram trazê-la para cá. Quantos aqui nós temos visto curados de problemas na cabeça, problemas no pulmão, problemas no coração, problemas na barriga, no baço, no intestino? Quantas maravilhas Deus tem feito. Então Deus teve misericórdia. Antes que a coisa acontecesse, Deus quis chamar para cá, para curar, para abençoar. E houve oportunidades, as misericórdias de Deus se renovaram. Mas chega uma hora que tudo tem limite. Hoje você tem que tomar uma decisão também. Sabe a palavra que diz assim: não cocheareis entre dois pensamentos. Teve um irmão, hoje ele está firme aqui conosco, firme mesmo, conseguiu, Deus fez um milagre na mente desse irmão, abriu-lhe o entendimento de tal maneira, que aquilo que antes ele cultuava com todas as suas forças, ele abomina, e esta obra foi rápida, essa obra não demorou 4 meses, eu me impressionei com o que Deus fez na vida desse irmão. Falei, como Jesus age rápido nesse lugar, como a palavra penetra com uma profundidade de relâmpago, que a pessoa, aquilo que ela, quando ela me ouviu pregar na rádio pela primeira vez, ela falou assim: não, tadinho, ele não entende. Falou que eu não entendia, que eu estava pregando coisas que era tudo contrário àquilo que ele sempre viveu, e ele dizia assim que eu não entendia o que estava pregando, eu não sabia o que eu estava falando. Quando eu comecei a marretar os objetos ungidos, dizer que é idolatria, dizer que os idólatras vão para o inferno, ele falou: não, ele não entende essas coisas. Mas não conseguiu te desintonizar mais do rádio. Ficou grudado ali. Todo dia quando ele ligava o rádio, ele ia lá, ouvia o que não entendia. Aquele que não sabia o que estava falando. E aí quando ele chegou aqui e viu o mover de Deus poderoso, glorioso, ele não conseguiu mais se afastar. Então ele fez um plano. Aqui é terça e quinta, a igreja dele é segunda, quarta e sexta. Ele falou: segunda, quarta e sexta eu vou lá, terça e quinta eu venho cá. Mas Deus entrou de sola: não, você vai decidir ou lá ou cá. Graças a Deus que ele escolheu pela palavra de Deus, ele escolheu pelo certo. Você vê como Deus é misericordioso, que mesmo a pessoa tão longe, Deus usa recursos e vai lá alcançar, e é uma pessoa de coração sincero. Isso tudo é misericórdia de Deus. Nós temos recebido aqui nesse lugar várias pessoas que têm vindo pela rádio, e quando as pessoas vêm aqui pela primeira vez, eu já sei, irmão, de bom grado eu ouço, mas eu já sei que vai me alugar. Por quê? Quando as pessoas vêm aqui,
elas querem contar a história de desde que sintonizou a rádio pela primeira vez, o segundo dia, o terceiro dia, até Deus ensinar, Deus quebrar, né, irmã Sônia? A pessoa quer contar tudo e a gente ouve de bom grado, porque a gente já conhece a história. A pessoa diz que ouviu a palavra, ficou impactado. O que é isso, irmão? É misericórdia de Deus. Outro dia um homem nos ligou. Ele falou assim: olha, eu estou no orelhão. Por acaso, eu ia sintonizando o meu rádio dentro do carro, passando aqui no centro da cidade, e por acaso eu sintonizei essa pregação, e alguém falou o telefone: que rádio é essa? Como é que a gente faz para ouvir isso? Isso pega em outro lugar? Eu ouvi essa pregação aí, o que é isso? O homem parou o carro, foi no orelhão e telefonou para nós. Sabe o que é isso? Misericórdia de Deus. E agora tem pessoas duplicando as nossas fitas, passando para CD, duplicando e mandando o Brasil afora. A obra que nós não poderíamos fazer, as misericórdias de Deus que se renova a cada manhã, estão encontrando vidas para fazer. E Deus está nos preparando uma grande porta de misericórdia, chamada televisão. Aí sim meu espírito vibra. Meu espírito vibra, irmão. Só misericórdia de Deus. Eu sei que tem irmãos aqui que, se tivessem recursos financeiros, iam querer pegar o seu recurso e me dar o dinheiro na mão para eu entrar na televisão pela força do dinheiro. Mas não precisamos disso, não. Porque as misericórdias de Deus, que está vendo vidas perdidas por aí, vão se renovar e nós vamos entrar lá de qualquer jeito. Não precisa ser pelo braço da carne, não, porque a Bíblia diz que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, querido, aprenda que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quantas pessoas já entraram aqui em nosso meio uma única vez e saíram curadas de câncer? Quantos lembram desses episódios? Aí, uma única vez. E o que aconteceu? Voltou para as suas igrejas mortas. Voltaram para as suas igrejas presbiterianas, onde 100% dos pastores presbiterianos são da maçonaria, são adoradores do diabo. Eu conheço muito bem, sei do que estou falando, né? E elas voltam para lá: ah, meu pastor é maçom, e não toma vergonha de sair daquilo. Deus faz a pessoa sair lá da Zona Sul e encontrar essa porta no alto desse morro. Meu irmão, isso é muita misericórdia. Isso é muita misericórdia. Pessoa morar na Zona Sul, morar no Leblon e vir parar no alto desse morro, põe misericórdia nisso, meu irmão. E as pessoas não valorizam as misericórdias de Deus. Sai daqui e depois ficam telefonando. Está pensando que a igreja funciona pelo telefone? Não adianta ligar. Ou gasta sapato, ou vem sentar no banco para aprender, ou dá seu jeito. Uma coisa nós sabemos, que pregamos a verdade. Meu irmão, eu sou tão convicto nesta palavra, que outro dia eu falava com um homem pelo telefone, e eu dizia assim para ele: olha, amigo, era um desses projetos de pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus, e eu dizia assim para ele: amigo, nem diabo, nem homens e nem anjos me podem parar. E teve um que se levantou contra a gente pela internet, e eu mandei um recadinho bem social para ele, e eu falei assim: olha, nem diabo, nem os homens, nem os anjos me podem parar. E você acha que tem condições de mudar a minha opinião? Eu tenho convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem essa convicção? Isso é misericórdia. Foi ele que entrou, como a Bíblia diz, a palavra de Deus penetra
Divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Foi Deus que penetrou na sua mente, arrancou as teias de aranha, as coisas que não prestavam, o lixo todo que estava dentro da tua cabeça, muitas vezes lixo jogado dentro de igrejas, né? Deus arrancou aquilo tudo e te acrescentou a palavra da verdade, que é espírito e vida. Hoje, você não sai mais daqui para levar uma rosa ungida para casa. Sabe por quê? Porque Deus teve misericórdia de você. E é por isso, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que eu sou veemente, intrépido, eu sou forte, eu sou destemido, eu não paro, eu marcho mesmo. Sabe por quê? Porque quando eu olho para trás, eu digo, Jesus, eu poderia ser mais um, carregando a rosinha, e dando glória a Deus, a um Deus inútil, sem valor e a caminho do inferno. Eu poderia estar com meu entendimento fechado e mercenários engravatados de Bíblia na mão atrás do púlpito, me enganando e me ludibriando. Obrigado pelas tuas misericórdias, o Senhor fez algo grande por mim, eu vou até a morte com o Senhor. A razão do meu viver é Cristo, porque as suas misericórdias atuaram na minha vida, né? Que diríamos dos trabalhos nas encruzilhadas, dos charutos para o tranca-rua, das cachaças para o barqueiro, das velhinhas para a pombagira, bater cabeça nos terreiros. Irmão, temos que cair na real. As misericórdias do Senhor são tremendas. Nós somos fortes, somos intrépidos, somos veementes, somos tudo isso, mas não esquecemos que tudo que temos e somos vem das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Consumidos? Tem dois sentidos aí. Consumidos sim, pelo próprio Deus, mas tem também consumidos por Satanás, consumido pelos dardos inflamados das trevas, consumidos pelas feitiçarias, pelas bruxarias. Quantas pessoas eu conheci aqui mesmo no bairro que foram mortas por trabalhos de bruxaria? Nós poderíamos ter sido mais um. O diabo matou várias pessoas aqui nesse bairro do Santo Cristo com trabalhos de bruxaria. Eu vi mulheres matarem seus maridos com trabalho de bruxaria e feitiçaria. Ofereceram um trabalho lá para o demônio para matar o próprio marido. Não deu outro, o marido ficou doente, logo com 1 mês de cama no hospital, morreu. E quantas pessoas nós conhecemos que estão morrendo hoje? Simplesmente porque o diabo está, como Jesus diz em João 10, roubando, matando e destruindo. Mas quem tem as misericórdias de Deus sobre a sua vida, nós é que nos levantamos para desfazer as obras do diabo. Você está confiado em Deus? Amém. Mas no seu próprio braço ou nas misericórdias dele? Nas misericórdias dele. Então, meu irmão, até aqui nos ajudou o Senhor das misericórdias. Amém? O Senhor nos abençoe em nome